Depois de severamente afetado pela depressão Christine, o Concelho de Leiria contabiliza estragos. Parte da população permanece ainda sem eletricidade, água e comunicações. Trump afirma que a Rússia concordou em suspender os ataques a Kiev durante o frio extremo do inverno. Donald Trump está convicto que o Hamas está prestes a depor as armas. Este é um elemento fundamental na segunda fase do plano de cessar fogo em Gaza. Apesar das fronteiras dos Estados Unidos, como é apelidado por Donald Trump, prometeu restaurar a lei e a ordem em Minneapolis. O pior da depressão Christine em Leiria parece já ter passado, mas as marcas do temporal que aqui fez 3 mortos estão por todo o lado. As rajadas de vento, que em partes do concelho se aproximaram dos 180 km por hora, arrancaram árvores e telhados. Às 3, 5 da manhã veio uma grande rajada e viu-se muito barulho. A maioria das casas levaram telhas. Nós aqui também vamos ter que substituir o telhado todo. Neste momento está a chover na parte do sótão. A autarquia montou num pavilhão da cidade um posto de recolha de alimentos e lonas para tapar as coberturas afetadas. Foi um fenómeno que tem impactos de tal maneira gigantescos que equiparam a um período pós-catástrofe associado tipo a uma guerra. Portanto, o sistema colapsou. Basta dar o exemplo. Os bombeiros servem para proteger, o quartel de bombeiros foi abaixo. O pavilhão, o teto levantou todo, danificou-nos a estrutura toda do parque de viaturas, onde tínhamos os nossos veículos estacionados, danificando todos os veículos que lá estavam dentro. A preocupação já provocou uma corrida aos supermercados. A água realmente está escassa. A marca branca já não existe, porque estes eram os últimos garrafões. E depois há uma outra marca mais conhecida que só há uma palete. Depois de decretar situação de calamidade em vigor até 1 de fevereiro, o Governo estuda formas de conseguir apoios que podem vir de Bruxelas. Estamos também em contacto com as autoridades e as instituições europeias. Este não é um problema exclusivo de Portugal e, portanto, desse ponto de vista, os mecanismos de solidariedade que nós a que pudermos recorrer, recorreremos. O abastecimento de água, eletricidade e telecomunicações vai ser reposto a pouco e pouco ao longo dos próximos dias, mas há infraestruturas residenciais, comerciais e de lazer que vão levar meses e algumas delas vários anos a ser reparadas e reconstruídas. O presidente da Câmara diz que aqui o impacto da depressão Christie foi 3 vezes superior ao do apagão de 2025. Com a imagem de Bruno Figueiredo, João Azevedo, Euronews, Leiria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o líder russo Vladimir Putin concordou em não atacar Kiev e outras cidades ucranianas durante uma semana, já que o país enfrenta temperaturas gélidas no inverno. A Rússia ainda não respondeu ou confirmou a declaração. No início da semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi questionado sobre uma possível suspensão mútua dos ataques à infraestrutura energética. Peskov recusou-se a comentar. I personally asked President Putin not to fire on Kiev and the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just like cold, it's extraordinary cold, record-setting cold. Дякую американській стороні за зусилля, щоб в цей час зупинити удари по енергетиці і сподіваємось, що Америці вдасться це забезпечити. A Rússia tem atacado a rede energética da Ucrânia em pleno inverno. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou na semana passada que mais de metade das casas em Kiev estavam sem aquecimento e a maior parte da cidade ficou sem eletricidade como resultado dos ataques. A guerra entre Moscou e Kiev teve início em fevereiro de 2022, sendo este o 5º inverno que os ucranianos enfrentam nestas condições. A União Europeia concordou em designar a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista. Esta decisão é considerada altamente simbólica e surge em resposta à repressão violenta dos manifestantes por parte das autoridades da República Islâmica, por entre semanas de protestos antigovernamentais em todo o país. A decisão política foi tomada esta quinta-feira durante uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros em Bruxelas, com a adoção formal prevista para os próximos dias. Those who operate through terror must be treated as terrorists.
Ministers also imposed sanctions on those responsible for the brutal crackdown of protests, including the Minister of Interior. Repression cannot go unanswered. Muitos membros da Guarda Revolucionária já estão sujeitos a essas mesmas restrições sob o regime regular de sanções da União Europeia. O avanço foi possível depois de França, Espanha e Bélgica, que tinham preocupações com a designação, terem mudado de opinião na quarta-feira, um dia antes da reunião. A Guarda Revolucionária é acusada de orquestrar a repressão violenta dos protestos no Irão, que pode ter já feito 30 mil mortos, e de usar força letal para domar a oposição. Também são acusados de fornecer armas à Rússia na guerra contra a Ucrânia, bem como a vários grupos dependentes do Irão, como o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. A União Europeia junta-se agora aos Estados Unidos, ao Canadá e à Austrália, que tinham já designado a Guarda Revolucionária Iraniana como grupo terrorista. O presidente norte-americano Donald Trump disse que o Hamas abrirá mão das suas armas, um elemento fundamental da segunda fase do plano de cessar-fogo elaborado pelos Estados Unidos da América para Gaza. Ao seu lado, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, também se mostrou confiante que o grupo irá desarmar-se. And now we want to get Hamas no guns, right? Right, they're going to give it up. They're going to give up the AK-47s. A lot of people said they'll never disarm. Looks like they're going to disarm. Trump elogiou a cooperação do Hamas depois de terem sido devolvidos os restos mortais do último refém mantido em Gaza. O grupo também afirmou que a devolução do corpo era um sinal do seu compromisso com o cessar-fogo, mas recusou-se a entregar as armas. O Hamas tem afirmado repetidamente que o desarmamento é uma linha vermelha, mas ainda assim mostrou-se aberto a entregar as suas armas a uma autoridade governamental palestiniana. No âmbito do plano de cessar-fogo, foi também criado um comitê de tecnocratas palestinianos para assumir a governação na faixa de Gaza. Este será responsável por fornecer serviços públicos à população que vive em Gaza. No entanto, enfrenta muitos desafios, incluindo aqueles relacionados com as suas operações e financiamento. A reconstrução de Gaza é outro componente importante da segunda fase do plano. A ONU estimou que a reconstrução da faixa custará mais de 42 mil milhões de euros. O processo deverá demorar anos e até ao momento foram prometidos poucos fundos. Num discurso em Minneapolis, na quinta-feira, o czar das fronteiras dos Estados Unidos, como é apelidado por Donald Trump, prometeu restaurar a lei e a ordem na cidade. Tom Homan, que desempenha um papel central na repressão à imigração levada a cabo pela administração Trump, chega a Minneapolis numa altura em que os líderes locais desafiam abertamente as políticas do governo federal. Os protestos têm ganhado força na maior cidade do Minnesota após a morte de 2 manifestantes às mãos de agentes federais este mês. But we're going to enforce immigration law. For the people to say we're here to surrender our authority and the mission of enforcing immigration law, you are wrong. We're going to do targeted enforcement operations, and we're going to prioritize the public safety threats and national security threats. That is what we're here to do. A administração Trump tem defendido consistentemente as ações dos agentes federais, apesar da resistência dos manifestantes e dos políticos da oposição. O chefe da patrulha fronteiriça, Greg Bovino, que esteve até agora na linha da frente da repressão à imigração, terá sido alegadamente destituído do cargo numa aparente tentativa de diminuir as tensões. Cerca de 80 anos após a fundação das Nações Unidas, os telhados de vidro permanecem intactos no lugar mais alto do sistema multilateral. O cargo de secretário-geral nunca foi ocupado por uma mulher. Em entrevista à Euronews, Susana Malcorra, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros da Argentina e candidata ao cargo em 2016, explica que a falta de liderança feminina não se deve à falta de preparação, mas sim a preconceitos persistentes na forma como a liderança é avaliada. Há espaços que aún são muito restringidos e que, aunque não se explicite, efectivamente las mujeres tenemos desafíos, o porque somos muy suaves, o porque somos muy fuertes, o porque hablamos de una manera o de otra,
siempre hay alguna razón. Inclusive, últimamente escuchamos mucho que se habla de mérito, que esto tiene que ser basado en el mérito. Y nosotros decimos, efectivamente, asumimos que quien tenga la responsabilidad de la Secretaría General tiene el mérito para hacerla. Asumimos que eso ha sido así en los pasados 80 años. Yo estoy convencida de que no será por falta de candidatas que esto no se concrete. Me parece que el Consejo de Seguridad y fundamentalmente los 5 miembros permanentes del Consejo tendrán a su disposición una amplia variedad de opciones. Para Malcorra, a possibilidade de uma mulher alcançar este cargo é histórica e não deve ser desperdiçada. No entanto, o principal obstáculo continua a ser político. A decisão final cabe ao Conselho de Segurança, onde os 5 membros permanentes mantêm o poder de veto. Es un momento en el cual hay una falta de confianza y una falta de ilusión, yo te diría, con el sistema y con las Naciones Unidas. Me parece que viniera una mujer traería a mucha gente, sobre todo a las mujeres jóvenes, una expectativa distinta de lo posible. Y tener una expectativa de lo posible es importante en un momento en el cual todo parece difícil o imposible. Sería muy, muy importante lograrlo y que los Estados miembros de las Naciones Unidas y sobre todo los miembros del Consejo y los miembros permanentes del Consejo pongan esto en valor. As próximas eleições para o cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas realizar-se-ão em 2026, quando o mandato atual chegar ao fim. Várias mulheres de destaque já se candidataram.